Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje a gente vai fazer a segunda parte do que a gente tinha começado semana passada. Semana passada a gente falou da cerimônia do Oscar e essa semana a gente vai falar dos 8... Lembrando que são 9, mas a gente só não viu Darkest Hour, então não dá pra comentar. Ainda não vimos. Eu comecei ontem. Muita emoção. Mas não dá nem pra falar nada. E a gente então vai falar dos 8 filmes indicados ao melhor filme. Então vamos lá, né? Pra falar com a gente, podcastcatchingup@gmail.com ou no Facebook, no facebook.com/podcastcatchingup. Ou no Twitter, onde eu sou o @odesinformante. E eu sou o @dedonato. Esses filmes aí, esses 8 que a gente vai falar, algum entrou no seu top 10 do ano? Alguns, não todos, mas alguns. Que você falou, quando a gente foi falar desses filmes do Oscar, a gente colocou que provavelmente não daria pra fazer um top 10 do ano ainda, porque provavelmente esses filmes iriam entrar. E mesmo eles saindo em janeiro, fevereiro, eles eram considerados de 2017, porque eles saíram em 2017 nos Estados Unidos e só demoraram para chegar aqui. E a hora que você fosse, daqui a 20 anos, quando você for olhar no IMDb para ver que ano saiu tal filme, vai estar lá 2017. E aí você nunca vai lembrar que você viu em fevereiro. Tem 2 aqui na minha lista no top 10, que é o Get Out e o Phantom Thread, que a gente vai falar. Então já dá pra saber quais que a gente gostou aí. Lady Bird tá lá mais pra baixo na minha lista. Por enquanto tá no 12 aqui. E o Dunkirk? Dunkirk não entrou, nem chegou perto? Não arranhou nem um top 20? Não, vamos falar dele, vamos falar. Então, a gente vai falar de cada filme, a gente não vai falar de spoilers. Eu acho que a gente vai falar de spoilers do Phantom Thread, por isso a gente vai deixar ele por último. Então, se você por acaso não viu Phantom Thread, vai ter musiquinha, vai ter aviso nosso. Pode ouvir sem medo até a gente avisar. Tá bom? Vamos lá. Vamos começar com o Dunkirk mesmo? Já começamos nele? Pode ser, já que ele não entrou no top 10, a gente fez até um podcast sobre o Dunkirk, não foi? A gente falou dos filmes do Christopher Nolan e um pouquinho do Dunkirk, que a gente gostou ou não gostou. Então, só pra relembrar aí, também eu não revi o filme desde então, pra dizer. Eu não revi também, e vendo as cenas dele no Oscar, eu até fiquei empolgado pra rever. Lembrei de coisas que eu gostei bastante. Eu tô planejando ver na menor tela possível, pro Christopher Nolan ter um ataque. Ele vai morrer, vai ter um mini infarto em casa. Pegar um iPod Shuffle, assim, o iPod Shuffle não tem tela, mas um iPod mini e botar o filme ali. Contanto que seu fone seja 7.1, tá tudo bem. Então, Dunkirk é aquele filme de guerra, quando os ingleses, bem no comecinho da Segunda Guerra, quando os ingleses estavam presos na costa da França ali, encurralados pelos nazistas. Nessa cidade, né? Dunkirk é uma cidade, né? É uma cidade. Dunkerque, né? É, Dunkerque. Sei lá, mas em portuguesado é Dunkerque. É Dunkerque? Com Q-U-E. Ah, que demais. Mas eu lembro de ter gostado bastante da experiência de ver o filme. Pela questão do IMAX e tal. Principalmente por ter visto no IMAX. É um filme que merece muito ser visto no IMAX, né? Porque ele tem um som muito legal, até porque ganhou melhor edição de som, melhor mixagem de som também. Eu acho que brigava com Baby Driver ali, mas tudo bem. São prêmios que vale para um filme desse ganhar. Ah, foi muito bem trabalhado. É um dos pontos mais fortes do filme, sem dúvida. Ele mereceu a indicação para melhor filme? Como eu falei, não entrou no meu top 10. Assim, mas sei lá, você tem até 10 slots aí, tudo bem, joga um Christopher Nolan ali, não faz falta não. Mas não merecia ganhar, ainda não ganhou também, então ótimo. Era o mais apagado, talvez, das 9 indicações. Fiquei sentido que ele tirou o Oscar de edição do Baby Driver. Esse sim, errado. Esse doeu, Esse... Como comentado no episódio anterior, você viu que passou uma semana e o Davi ainda não se resolveu com esse prêmio. Não superei ainda. Mas é um filme bom, né? Um filme... É pesado, é longo, é denso. Ele é confuso, principalmente. Esse é o problema da edição dele, né? Ele faz uma edição que não é linear. Ele não te avisa que ele faz isso. Na verdade, ele avisa com umas cartelinhas, assim, que falam... É a data, o horário. Mas Não é nem o horário, é quanto tempo aquela experiência vai passar. Então, 12...
Não é a praia, é o dique, né? Aham. Aquele dique que fica ali em que eles ficam esperando o navio chegar. É uma semana, aparece o dique, não é dique, eu esqueci o nome. Como que é? Pier. Não lembro como é o nome em inglês também que eles usam lá. Que a maioria das pessoas que falam inglês não sabem o que é. Certo. The Mole. Ah, sim. The Mole. Tá lá, The Mole, uma semana. Aí... The Boat? Talvez. 12 horas. Não, você lembra melhor que eu não vou conseguir lembrar. The Boat, acho que é um dia. E o avião é 1 hora. E aí ele espalha essas 3 timelines que tem duração Diferentes. totalmente diferente. Uma hora, outra um dia, outra uma semana. E mistura no filme como se elas estivessem acontecendo ao mesmo tempo. Tipo, em paralelismo mesmo. Um pouquinho dessa, um pouquinho daquela, aí volta. E talvez a única dica, fora essa parte, o lettering, né, nesses pedaços onde ele explica quanto tempo dura, a passagem de tempo na cena. Então você tem cenas em que tá escuro o dia, tá clareando, então isso te ajudaria talvez a se situar. Mas assim, o filme é de propósito que ele te deixe confuso. E eu acho que a intenção do Nolan foi essa mesmo, de te colocar numa bagunça ali pra você sentir como os soldados estão se sentindo. Só que ninguém sentiu daquela maneira. Cada um sentiu um pedaço daquilo. O cara do avião sentiu os perigos de estar no avião. O cara do barco sentiu os perigos de estar no barco. E colocar a gente numa experiência subjetiva pra sentir o que tá todo mundo sentindo, eu acho que fica um pouco falso, assim, fica um pouco forçado. Tipo, eu acho que ele quis ser autêntico e não é autêntico. Fica um pouco mais artificial do que deveria. E tem o problema de significado. Eu achei assim que eles estavam tentando mostrar a situação, a posição de heroísmo dos britânicos que pegaram seus barcos para ajudar. E eu achei que essa parte foi muito pouco explorada no filme. Ela é colocada... Tem uma pessoa só que representa todos os barcos, que é um puta ator e tal. É uma parte boa do filme. Mas eu acho que no pano geral, essa história só é conhecida por conta da parte dos barcos. Sim. E ela tá muito pouco representada no filme. Era o mais importante, ficou com menos espaço, né? Eu achei. Deu um enfoque maior nos soldados do que no homem comum que ajudou. Então você só vê um representante e relativamente pouco. Mas assim, é uma experiência muito boa. Eu não sei como ela sobrevive no home video, né? Pra assistir em casa. Mas no IMAX ela vale muito a pena. Acho que é um dos filmes que mais vale a pena ver em IMAX. Assim, é tipo um avatar da vida. Mas é isso. Então, Dunkirk é um bom filme, mas eu não colocaria como melhor do ano, não. Vamos falar do Get Out, então, que foi que é o que menos tinha chance, eu acho, né? De todos. Eu não sei, eu acho que falaram mais de Get Out nessa premiação do que Dunkirk. Quantas vezes falaram do The Post no Oscar? Bem pouco. 0. O filme não levou nada, nenhum Oscar. E no Golden Globes eles falaram na abertura e também não levou nada, acho que ganhou, sei lá, não lembro de ter ganhado nada. Tinha a Meryl Streep. A Meryl Streep sempre chama, né? Um pouco. Ela tá lá, né? Ela tá lá, todo mundo faz a piada com ela, faz a piada com o Spielberg, que também tá quase sempre lá. Mas no fim não levou nada. E o Tom Hanks, né, cara? Não, eu acho... A gente tá falando do The Post, então... Então puxamos pro The Post. A gente tá indo numa ordem de preferência, talvez. Depois a gente volta pro Get Out. O The Post eu acho o filme com o maior elenco do mundo, assim, em termos de gente que é muito famoso e gente que tá ficando muito famoso. Então pensa um cara legal aí dos últimos anos, ele tá lá no filme. Acho que o único que não tá é o Bryan Cranston. É verdade. Pensando agora. Mas tá todo mundo muito bem. Sim, é um filme que, assim, a parte de atuação tá impecável. É uma constante no Oscar desse ano, eu achei. As atuações foram todas ótimas e problemas mais com roteiro e direção. Mas o The Post tem o Michael Stuhlbarg, que a gente já falou do... Eu tô impressionado com ele. Tô impressionado. Eu tô impressionado com ele desde 2009, com o A Serious Man, que é um dos meus filmes preferidos. Sim, tá no... Mas o meu... Bom, eu não vou entrar no Stuhlbarg agora. Mas o cara veio... Boardwalk Empire, ele já fez um papel super diferentão. O cara todo ano faz alguma coisa muito boa. E esse ano ele tá em 3, né? No Call Me By Your Name, no The Post e no Shape of Water.
Ah, é verdade, ele é o Faz um papel importante cientista. lá. Então tem ele, mas não tem só ele. Tem que a gente fala sempre, a Carrie Coon, do Leftovers. Não vou ficar aqui numerando as pessoas do filme, mas é o elenco mais estrelado possível, assim. Mas parece que foi um filme feito um pouco às pressas, assim. O roteiro foi feito rapidinho, foi uma roteirista iniciante, foi o primeiro roteiro dela. E o filme tem um recorte meio pequeno de uma história que é muito grande. É uma história super importante. Que abraça não só a parte do Washington Post, que é falado no filme. Então, só para ter um primerzinho pro filme aí. O The Post é a história de quando o Washington Post tinha que decidir se eles iam, apesar da justiça americana ter barrado a New York Times de publicar os Pentagon Papers, que foram documentos vazados do Pentágono por um cara chamado Daniel Ellsberg, que a gente já falou aqui no podcast também, em que ele mostrava a atuação do governo americano na Guerra do Vietnã e como eles já tinham perdido a esperança no Vietnã faz tempo, mas eles continuavam lá, como eles estavam enganando a população, dizendo que valia a pena ainda continuar no Vietnã. Enquanto eles procuravam um jeito de sair sem perder a guerra, né? Não tinha mais como sair sem perder a guerra. Eles estavam lá só por uma questão de imagem, porque eles estavam querendo passar para a próxima administração, basicamente. E não só o Nixon, que era o cara da época, mas Vinha de antes. Vinha de antes também. Então, o cara foi um dos maiores leaks da história e um dos mais importantes que... E abriu precedente para o próximo, que é o maior, talvez, da história. Abriu precedente para coisas modernas, tipo o Snowden agora. Sim, mas aqui quase em seguida teve outro, né? E não foi um vazamento. Você tá falando do Watergate? Aí não foi um vazamento, aí foi um escândalo mesmo, né? Não, mas alguém abriu a boca ali no... acho que foi uma questão que a administração estava bem machucada também por causa disso. Sim. Né? E também teve o Washington Post envolvido nessa história. Mas enfim, a história, o The Post conta a história desses 2-3 dias do Washington Post decidindo se eles iam contra a decisão da justiça de publicar e publicar ou não. The New York Times was barred from publishing any more classified documents dealing with the Vietnam War. If you publish, we'll be at the Supreme Court next week. Meaning? Well, we could all go to prison. If the government wins, the Washington Post will cease to exist. If we don't hold them accountable, who will? We can't hold them accountable if we don't have a newspaper. Nixon will muster the full power of the presidency, and if there's a way to destroy you, by God, he'll find it. Eu acho toda essa história super interessante, porque eu me interesso por essa parte de política externa, espionagem e tal, mas o filme acaba pegando um pedacinho muito pequeno dessa história. É só essa decisão mesmo. Quase não aparece o New York Times na história, que é um agente super importante. É quem começa, né? Quase não aparece o Daniel Ellsberg, feito pelo Michael Reese, Matthew Reese. do Matthew Reese, do The Americans. Muito bem, apesar dele aparecer pouquinho. Então... E o sotaque americano dele, muito bom, né? Sempre, né? É um filme que, pra mim, faltou muito nele. Ele é um filme que o que ele faz bem. Mas faltou explorar mais o assunto. Ele parece pouco consequente, assim. Pra mim me fisgou, não só porque o cast é muito bom e o Spielberg dirigindo propaganda de papel higiênico vai ser bom também, mas porque tá numa fase em que a discussão da participação da imprensa na política e batendo de frente com fake news e tudo mais é muito importante. Qual que é a posição disso? Acho que essas indagações me fizeram. Eu me coloquei muito na posição da Meryl Streep no filme. Que é a dona do Post. Ela meio que herdou, né? Era do pai, passou pro marido dela e do marido veio para ela. E ela tá numa sinuca de bico, ela não é levada a sério e ela precisa decidir como ela vai se portar nesse quesito. E o filme é basicamente só isso. Eu acho que o filme é um bom começo. Se você gostou do assunto, ele abre um leque enorme de coisas para ver. Assim. Uma das coisas que dá para ver, como o filme dá só um teaserzinho do que é o Watergate,
já dá pra ver o Todos os Homens do Presidente, o All the President's Men, que esse filmaço. é um filmaço, é um dos melhores filmes sobre jornalismo que já fizeram. Ganhou todos os Oscars aí na época com o Dustin Hoffman, com o Robert Redford. E é um dos grandes filmes da história, assim. Então vale muito ver, se você não viu ainda, All the President's Men. Mas não só isso, acho que dá muito pra ver um documentário que eu revi agora, porque eu gostei tanto, que é uma entrevista com o McNamara, que é o personagem do filme. Legal. Importante. Que é um cara importantíssimo desde a Segunda Guerra, foi um dos caras que articulou a bomba atômica, e ele foi secretário de Estado na época do Kennedy, na época do Vietnã todo, e é um dos grandes, alguns dizem, um dos grandes criminosos de guerra do século XX, e o cara morreu super bem e com amigos nos anos 2000, assim. Em 2003 ele foi entrevistado pelo Errol Morris, que é um grande documentarista americano lá, fazendo um dos documentários assim mais interessantes que eu já vi, assim, porque é só entrevista com ele e imagens que ilustram essas coisas, mas o quanto ele foi importante, mas durante a entrevista quanto que ele é aberto, ele fala mesmo, ele tem ele gostaria de ter feito algumas coisas diferentes, ele fala abertamente dos problemas que aconteceram. É a fim da vida, né? Também ele tá reavaliando. Mas não parece que ele, tipo, tá necessariamente arrependido. Ele fala, muitas pessoas morreram pelas coisas que eu fiz. Mas o jeito que ele fala dá uma atitude de, tipo, é do jogo, sabe? Sim. I think the human race needs to think more about killing. How much evil must we do in order to do good? In that single night, we burned to death 100,000 Japanese civilians in Tokyo, men, women, and children. The conventional wisdom is don't make the same mistake twice. Learn from your mistakes. There'll be no learning period with nuclear weapons. You make one mistake, you're going to destroy nations. We saw Vietnam as an element of the Cold War, not what they saw it as, a civil war. We were wrong. Você fica impressionado com o filme, assim. E é um filme super bem feito, tem trilha sonora do Philip Glass, então é uma coisa super diferente de trilha sonora. Qual que é o nome do O filme chama... Eu não falei o nome ainda. Eu acho que não. O filme chama The Fog of War. É um documentário de 2003, do Errol Morris. E é um filmaço, é um dos grandes filmes desse século aqui, do século XXI. Eu acho que talvez o The Post tenha isso. Ele te dá um gancho pra você querer ver outras coisas. Sim. Eu saí, por exemplo, fui ver Spotlight. Que também tem uma ligação. Direta, que eu não tinha a menor ideia. O personagem do Tom Hanks no filme, no The Post, é o pai do personagem do cara do Mad Men. O cara que faz o pai do Homem de Ferro. Isso. O pai do Tony Stark. Eu não lembro o nome dele também. Cara de cabelo branco. Ele mesmo. John Slattery. O Tom Hanks faz o pai e tá no Washington Post. Inclusive o nome... Por isso que o nome ficou me batendo na minha cara o tempo todo. Ele é o Ben Bradley Jr. O Tom Hanks é o Ben Bradley. É. Ele tá... O filho dele no Spotlight, ele é o editor-chefe do Boston Globe. Boston Globe. E o Spotlight é uma... A ideia do Spotlight em si, do caderno do Boston Globe é muito boa. Tem um grupo de repórteres livres para fazer pesquisa profunda de assunto. Eu acho o Spotlight um filme muito, muito melhor. Assim, é um filme que mereceu o Oscar aquele ano lá. Então, se você se interessa por jornalismo, All the President's Men e Spotlight são bem maiores que o The Post, mas eles conversam entre si. Sim. E fica a dica do The Fog of War, que eu vou tentar ver também.
Mais uma dicasinha também, quando estava saindo o filme, um podcast, na verdade um programa de rádio chamado Fresh Air, que é um programa de entrevistas americano, da NPR lá, eles resgataram umas entrevistas com o Ben Bradley e a Kate Graham, que é a dona do Washington Post. Os dois já morreram, então são entrevistas do fim dos anos 90, em que eles... então eu vou linkar na descrição do episódio para esses episódios aí do podcast, e dá para ver o quão fascinantes eles são. Eles são um editor-chefe, né? E a outra é a dona do jornal, que se envolvia totalmente nesse tipo de coisa aí. E foram importantíssimos para tudo isso que a gente está falando. Então, ok. The Post também chegou fraco para essa disputa. Pois é, parecia que ele tinha bastante chance lá por novembro, assim. Mas aí passou o Golden Globes e não ganhou nada, e o Oscar passou batido. Ele foi indicado, né? Ele teve as indicações e ficou isso. Tá, vamos falar do Get Out? Vamos falar do Get Out. Get Out foi o primeiro que saiu, né? Ele saiu em janeiro, quando passou em Sundance. E chegou pra gente em fevereiro, também foi rápido. Foi meio cedo, né? Foi um dos primeiros episódios do nosso podcast. Sim. Um episódio bom até, que a gente falou. Não, saiu lá nos Estados Unidos em fevereiro, pra gente sair em abril. Acho que foi isso. Acho que foi isso. isso. A gente falou em abril. Então, outro que a gente já discutiu um pouco mais a fundo, quem quiser dar uma olhada no episódio 4 do nosso podcast, que a gente fala de uns filmes pouco vistos, e do Get Out. Foi tudo que você esperou, assim, quando você viu? Foi muito mais do que eu esperei. Assim, o filme... Eu gosto muito de Jordan Peele, eu acompanhei bastante da série dele com o Keegan-Michael Key. E não esperava um filme de terror. Achei muito legal quando ele falou que era isso que ele estava fazendo. Não é um filme de terror. É um filme tenso. É um filme de terror, não é um filme de monstro. Tudo bem. É que eu separaria mais para uma área de thriller, assim, do que terror per se. Eu fiquei acostumado com terror com susto e não tem nada a ver, não precisa ter susto para ter terror, pelo contrário. Os melhores são 100. Eu gostei muito do filme, achei um filme, torci muito, fiquei muito feliz de ganhar melhor roteiro. Achei um filme interessante. Acho que o Jordan Peele concorreu como melhor diretor. Concorreu. Que também é muito legal. Ele e o Lady Bird foram os dois filmes que botaram diversidade no Oscar, né? Então, sim. Tem o Jordan Peele, que é negro, tem a Greta Gerwig, que é mulher, e os dois concorreram como filme e direção, né? Muito bem. E o Get Out como roteiro também. Os dois tiveram melhor atriz e ator indicados. Sim. Melhor atriz coadjuvante também no Lady Bird. Sim. Então, muito legal, gosto. Vamos falar um pouquinho do que é o filme. Ele é a história de um casal interracial, em que a menina é a Alison Williams. Do Girls, Do né? Girls, a Marnie no Girls, que é teoricamente a melhor amiga da principal. Esse acho que é o primeiro papel que ela fez pós-Girls. Que eu vi foi. E ela tá muito bem. Sim. Então eles são... o Daniel Kaluuya faz o namorado e ela, a namorada... eles são todos, assim, bem abertos, bem liberais, assim, no sentido de interracial mesmo. E ela convida ele para conhecer os pais. Eles já estão saindo há um tempo, acho que tá na hora de conhecer meus pais e tal. É uma cidadezinha pequena, próxima. São ricos e tal, dá pra ver, eles têm uma casa grande e eles são super amigáveis e tal. Mais coisas acontecem que levam essa história toda. Assim, faz tanto tempo que o filme saiu que provavelmente se você não viu, você já sabe alguma coisa. Sim. Mas a gente aqui não vai falar nada do que acontece. Né? A mãe é a Catherine Kinnear, o pai é o Bradley Whitford. Bradley Whitford, amigo do Richard Jenkins, aí vira e mexe tá junto nos filmes com ele. Sim. Que foi indicado a melhor ator coadjuvante no Shape of Water. E o irmão dela é o Banshee do... Aquele cara que dá vontade de socar, né? Sim. Ele tem uma cara estranha. Ele tá também no... Caleb Landry Jones, né? Ele tá no Florida Project. E ele tá no Three Billboards. E no Three Billboards. Então é um menino que também tá crescendo aí, né? Na hora certa, começando a pegar bons papéis. Sim. Ele começa a perceber que a cidade é um pouco estranha. Tem um quesinho aí de Stepford Wives aí. Mas é um filme que vai falar... É um filme muito específico sobre racismo. Sim. Só que não racismo como a gente imagina de Ku Klux Klan, de gente
correndo, tipo, querendo acabar Por com fogo. eles, linchar e tal. É um filme muito criativo, assim, ele usa coisas do gênero de horror e de suspense e de comédia também, um filme engraçado também, de uma maneira original. Ele consegue usar esses clichês para contar uma história nova, que é relevante para o nosso momento, talvez seja mais relevante ainda numa era pós-Trump. Sem dúvida. Acho que ele saiu na época certa. Mas também valeria se não fosse, assim, porque ele fala muito de um racismo velado, né? A gente tá vendo um racismo mais aberto hoje em dia. O que eu gosto muito é que ele brinca com o seu próprio racismo, que você acha que não tem, que é desconstruidão. A grande piada é o pai da Alison Williams falando: se eu pudesse, eu votaria no Obama por uma terceira mandato. By the way, I would have voted for Obama for a third term if I could. Best president in my lifetime, hands down. I agree. Yeah. O cara é tão liberal, tão progressivo. Mas é um filme bom. É um bom filme. Eu acho que é um filme legal de você pegar. Se você ainda não viu, perder aí uma noitezinha, não é perder, é ganhar uma noitezinha. Porque é desses filmes que vai te segurar. E ele tem... O roteiro é bem amarrado. Sim. A história tá super bem feita. Ele não ganhou o roteiro à toa. No discurso, inclusive, o Peele falou que ele parou de escrever esse roteiro 20 vezes. Retomou 20 vezes. Então, não foi um parto fácil. Não saiu de uma sentada só. Diferente do The Post, por exemplo, que é uma menina iniciante também que escreveu. Tá ótimo, parabéns pra ela e tal. Mas eu achei que o roteiro deixou a desejar ali. Assim, acho que podia... Tomara que o próximo filme dela seja melhor. Sim, e ela escreveu basicamente de uma sentada só na cozinha dela, segundo ela disse. Então... Imagina seu primeiro filme ser dirigido pelo Spielberg com aquele elenco. Assim. Pelo amor de Deus. Bom, o Get Out eu acho que desses que a gente falou até agora, talvez seja o que mais valha o seu tempo aí, a sua atenção. Ele tá ele é o meu segundo melhor filme do ano, na minha listinha aqui. Primeiro é o Blade Runner, não tá concorrendo, então... Mas desses do Oscar, então, Get Out foi o que eu mais gostei, acho. Qual? E é o mais acessível de todos. Fácil, sem dúvida. Tipo, não é um filme complexo, quase um blockbuster, quase uma comédia. Sim, ele brinca com um gênero fácil, assim, né? Tipo, muita gente falou que ele criou um gênero em si mesmo, assim, né? Aí, sei lá. É punheta de Hollywood Eu já. acho. Vamos falar de um pouquinho menos cotado, Call Me By Your Name? Vamos sim. Então, Call Me By Your Name é um filme de um diretor italiano, do Luca Guadagnino. Então, de um diretor italiano que já tem uma carreira relativamente extensa lá na Itália, mas ele não é uma produção italiana, é uma produção de todo lugar, assim, com muita gente americana envolvida. Então, é um filme de Hollywood dirigido por um italiano. Então, o roteirista é um cara super consagrado, é o James Ivory. Ele é mais conhecido como diretor, na verdade. Fez o Remains of the Day lá, o Room with a View, aqueles dramas, meio não dramas, dos anos 80, 90 aí, que ganharam um monte de prêmio na época também. Howard's End. Então, é um cara que já... Ele ganhou agora, ele foi o ganhador do Oscar mais velho a ganhar um Oscar. De todos. O cara nasceu em 28. Meu Deus. O filme vem com... Ele é uma adaptação de um livro do mesmo nome. Aí se passa nos anos 80, no norte da Itália, num lugar paradisíaco, assim, onde uma família de intelectuais, assim, professores universitários... Que são ítalo-americanos, né? Perlman. Eles são de tudo, né? Na verdade, eles são judeus, são... O pai é americano-judeu, a mãe é francesa... E eles moram na Itália, moraram em outros lugares também. É um pouco autobiográfico do autor do livro. O autor do livro nasceu, acho que no Egito, se não me engano. Também viveu em tudo quanto é lugar, assim. Mas é um filme de coming of age, de um garoto de 16 anos. Tivemos dois filmes coming of age, Sim. né? Concorrendo. 2 filmes coming of age que se passam não na época atual. Assim, são filmes quase autobiográficos. Então, o Call Me By Your Name se passa em 83 e o Lady Bird se passa em 2003. Então, os dois têm esse aspecto de nostalgia, de tentar mostrar um pouco da época. Só que a situação no Call Me By Your Name não é nada comum, assim. É uma coisa bem
uma família super liberal, super intelectual. Ele, o personagem dele, Hélio. o Hélio, é um cara que tem muito talento musical, que passa os dias escrevendo e anotando música e curtindo aquele verão ali. Seja lá quem toca muito, desculpa. Pois é, e ele não tocava piano, o ator. Não? Não, ele aprendeu pro filme. E manda muito bem, assim. Eu tinha certeza que ele tocava do jeito que ele fez aquelas cenas lá. É. Então, aquele pessoal muito, assim... É uma situação muito ideal. Onde esse menino acaba se descobrindo bissexual, né? Ele fica atraído por um... Na história, o pai é esse cara que é intelectual, professor, ele estuda a história greco-romana e ele sempre traz um aluno para aprender com ele durante as férias de verão. Estágio, não é estágio, como é que chama isso? Quase um estágio, alguma coisa próxima disso, é tipo um assistente. Eles vão, todo ano vêm e passam uns 3 meses ali do verão nessa casa de... Não é uma casa de praia porque é na montanha, essa casa de campo deles. Sim. No norte da Itália, e eles ficam ali estudando etimologia e arqueologia e todas as coisas que eles fazem. E nesse ano quem veio é o Oliver. É o Armie Hammer, que é um rapaz mais velho, 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, 20 e vários, né? Acho que o personagem tem tipo 24, mas o ator é mais velho. Não, a diferença entre eles é pequena no filme, se não me engano, o Hélio tem 17 e o Oliver tem 24 ou 20? 24. Por aí. Na vida real, o Timothée Chalamet tem tipo 20, né? O Timothée Chalamet tem 22 e o... Armie Hammer. Tem 32, acho. Acho que 30. 30, talvez. Ele é de 8,6. Então, e é sobre o romance é sobre a história deles dois, assim. E o filme, assim, a gente nem tá falando de spoiler porque é meio premissa do filme. Como a experiência que ele teve com esse amor de verão que ele sentiu. E é um filme muito delicado, muito sutil do jeito que ele mostra as coisas. É um filme que não tem antagonista. Não tem vilão, não tem nada, ninguém tá errado, ninguém tá... As coisas são como elas são, é um dia de descoberta. É bem feito, tem o caminho todo da descoberta. Você de cara, você já pressente isso. Sim. No jeito que é contar a história. Mas se te surpreende em alguns momentos, principalmente a Márcia, personagem da irmã do Louis Garrel. Aquela menina irmã do Louis Garrel? Chama Esther Garrel. A Márcia é um personagem que eu achei interessante no começo, me fez questionar até um pouco se o caminho que parecia muito claro no começo era mesmo como ia sair. Eu achei bons personagens, mas eu achei assim... Isso eu acho que a gente pode até fazer uma análise melhor no final, quando a gente estiver terminando, fazendo nossas considerações finais. Mas eu achei um filme bonito, mas não necessariamente um filme de Oscar, assim. Não é um filme muito profundo, assim. Ele é delicado, sutil e tal, mas ele não... Eu acho que ele até... por essa falta de antagonismo no filme, eu acho que prejudica um pouquinho. Por um lado é bom, que a gente quase nunca vê um filme assim. Sim. Mas a questão da Márcia, por exemplo, é um problema pro filme, eu achei. Eu acho que não é bem resolvido. Eu achei que ficou muito fácil pro Hélio. Sim, eu achei. I'm not your girl. É tudo muito bom, muito bonito, muito nostálgico. O que é legal, assim, o filme é abertamente subjetivo. É a visão do Hélio o tempo todo. Ele está em praticamente todas as cenas, se não todas. E é sempre a visão dele. Então, a visão que a gente tem do Oliver é sempre a visão dele. Sim. Então, o cara é... charmoso sempre. Charmosíssimo o tempo todo. A gente não tem uma visão objetiva dele. Como o filme é só pela visão do Hélio, talvez explique essa história desse não antagonismo, porque é a visão nostálgica da vida dele. Apesar de não ser uma autobiografia assim, no sentido estrito do termo, a gente está vendo o filme pela visão dele, que é positiva o tempo todo. Sim. E eu acho interessante que a visão dele do pai dele é que o pai dele é o Joaquin Phoenix.
Você acha que o Michael Stuhlbarg parece? Nossa, tava igual, cara. Me desconcentrou muito durante o filme. Não tinha reparado, não. Falei, porra, era isso que eu tava querendo falar do Stuhlbarg. Eu falei, caramba, meu, ele tá muito parecido. A barba, tá o pedaço da barba branca dele no mesmo lugar que o do Fênix. Eu falei, caralho. E o Michael Stuhlbarg é a melhor coisa do filme, eu acho. De longe. Ele tem um monólogo famoso aí, que é mais pro fim do filme. A conversa dele com... Que é sensacional, é o ideal que você espera. Mas, assim, o filme é um filme muito longo. Ele tem, 2h15. Ele podia ser resolvido com 1h40, tranquilamente. Sim, eu acho que é o maior defeito do filme. Ele é muito longo e ele não é o Moonlight. Não. O Moonlight é um filme que anda em assuntos parecidos, né? Ele trata de assuntos parecidos. Trata de mais assuntos, né? Porque... É mais complexo. O contrário o contrário do menino privilegiado que... Tem uma família compreensiva e intelectual. É o menino negro que nasceu no subúrbio de Miami e que a vida dele é ser traficante. E não é por isso, necessariamente, que o Moonlight é melhor. Não o Moonlight é muito mais poético. É incrível como Call Me By Your Name é um filme que parece mais poético. O Moonlight é muito mais. Eu acho que é questão da direção mesmo. É um filme... O Moonlight é um filmaço mesmo. É uma dos Oscars mais merecidos que eu já vi, assim. Acho que a gente não chegou a falar no podcast Moonlight. Não, do Moonlight. É um filmaço, se você não viu ainda, corre. É bonito, é sensível. É bem mais curto, ele tem 1h50, eu acho. Ele tem meia hora menos que o Call Me By Your Name. Pode até ser que a rodagem seja a mesma, mas a sensação é de uma meia hora menos. Sim. Ele é um filme redondinho. E o Call Me By Your Name, ele... Arrasta. No final arrasta bastante, não precisava. Mas é um filme bonito. Eu não vou entrar ainda agora. Como eu consegui esperar pra falar da barba do Stuhlbarg, dele ficar parecendo o Joaquin Phoenix, eu consigo esperar pra falar disso daí. Tá. Deixa eu só recomendar um filme parecido com Call Me By Your Name, em vários aspectos, que é um filme brasileiro, do Heitor Dália. O Heitor Dália é o cara do Cheiro do Ralo, um diretor muito bom aí. Nina, ele fez também. Nina. E em 2009 ele fez um filme chamado A Deriva, que é uma história bem parecida, no sentido de que é um coming of age também, sobre uma menina, feita por uma atriz que estava começando, que é a Laura Neiva. Não é Laura Neiva o nome dela, não. É a Laura Neiva, isso mesmo. Primeiro papel dela, com o Vincent Cassel, falando português. Sim. E é um filme que... A Camille Bell também. Camille Bell também. Que é brasileira, meio brasileira, mas... Brasileira-americana, né? Que se passa também numas férias de verão, numa casa de praia, em Búzios, eu acho. E também é essa menina se descobrindo sexualmente e o lugar dela no mundo. Também é um filme super poético, super bonito. É um filmaço que muito pouca gente viu, eu acho. Então é A Deriva, do Heitor Dália. Não sei como se acha hoje em dia. Eu lembro de ter visto no cinema. Eu acho que deve estar nessas plataformas... Como é do Heitor Dália lá, eu acho que tem ligação com a O2 e deve estar naquelas plataformas digitais da O2, tipo o SP Cine, tem alguns contatos com os filmes da O2, geralmente. Às vezes você acha no iTunes mesmo ou até no YouTube para alugar. Mas é um filme que vale bem a pena mesmo. Interessante que depois do Da Deriva, o próximo filme dele é de 2012, o Deriva é de 2009, e chama Gone. Parece que é péssimo, parece que é um lixo total que ele se arrependeu amargamente de ter feito. Eu acredito, é com a Amanda Seyfried, Wes Bentley. Foi um filme de estúdio, eu não vi. Eu queria ver na época, mas aí eu vi que era tão mal falado que eu desisti. Certo. Mas enfim, Call Me By Your Name é um bom filme, mas não tinha a menor chance aí de... Eu acho que ele é um bom filme que já foi feito. Ele não é um filme que é super criativo, ele não tem nada... O original dele não é original ao ponto de... Não sei. Bonito, é um filme bonito. Tá, tenho só mais uma coisa pra falar desse filme. Não é um pêssego. É um damasco. Damasco. Aquilo é um damasco cru. É damasco não seco. Não existe damasco não seco, ele nasce seco. Eles falam no filme sobre damasco, tem uma árvore de damasco, é o damasco que ele pega, não é um pêssego.
Mas ele é rosinha. É um damasco. Parece um pêssego, mas é um damasco. É maior que um pêssego. Enfim, Call Me By Your Name já foi. Vamos lá falar do... Vamos continuar no tema Coming of Age, então. Vamos falar do Lady Bird. Lady Bird, também acho justo. Porque era outro que, assim... Chegando perto, chegou no Golden Globe... Ganhou um monte de coisa. Pós-Golden Globe, ele era quase a certeza pro Oscar, assim. Eu acho que... Eu já falei no outro episódio, mas eu acho que pra cerimônia geral ser mais harmoniosa, que não é o papel da cerimônia também, foda-se. Eu acho que Lady Bird ganhar teria deixado os ânimos melhores, assim. Acho que Lady Bird devia ter ganhado o melhor filme. Se o Del Toro ganhou o melhor diretor. Ou vice-versa. Entendi. A Greta ganhar diretor e o Shape of Water filme. Mas você achou tudo isso, Lady Bird? Eu achei muito bom. Eu não achei ótimo, excelente, não. É no nível do Call Me By Your Name, assim, em termos de qualidade. Como filme, não falei, o Call Me By Your Name é um filme muito bom, muito bem feito, super bem trabalhado. Lady Bird eu achei muito bom, mas eu acho menos plástico do que Call Me By Your Name. Eu acho que ele é mais bem dirigido. Mas em fotografia e tal, o Call Me é muito melhor, eu acho. Também é o setting, né? Sim, sim. É muito mais fácil fazer isso no norte da Itália. Sim, qualquer coisa no norte da Itália vai ficar bonito. Vale também destacar que eu gostei bastante, e pra mim, eu vi sem legenda. O Call Me By Your Name passa de inglês pra italiano pra francês sem te pedir desculpa, assim. Sim. Você viu até nessas horas sem legenda também? Sem legenda nenhuma. Foi muito legal. É legal. Você consegue encarar os três? No começo eu tomei um susto, mas... Sorte que eles não emendaram o hebraico ali no meio. Aí eu parava. Eu partia do princípio, tudo bem, eu não vou entender, mas depois faz sentido e tá tudo certo. Sim. O Lady Bird já é um pouco mais contemporâneo, né? Mas ainda é no passado, em 2003. E, assim, dá pra ver que a Greta Gerwig lá é praticamente uma cidade um pouco mais nova, né? Então é o fim do colegial em 2003, 2002, 2003. Eu já tava... Eu já tava na faculdade também, mas enfim, é uma adolescência muito próxima da nossa. Sim, ela é de 83, eu sou de 81. Eu sou de 82. Então, é bem perto. E não é exatamente a história da vida dela, mas tem lições que ela aprendeu na vida dela, coisas que ela quis colocar ali. Que ela passou também um pouco e tal. Ela é de Sacramento, né? Ela é de Sacramento. O filme se passa em Sacramento. E é sobre a menina revoltadinha, adolescente, que quer sair dali, acha que mora numa cidade caipira, apesar de ser capital da Califórnia. Porque ninguém sabe, né? Quê? Porque também é uma cidade que não é pequena, mas não é um grande centro cultural. Né? Não é Los Angeles, porque não. tá muito perto de São Francisco. Sim, ali, tá perto todo mundo vai para fica em São Francisco e região e não fica em Sacramento. Mas então para ela parece uma coisa. Todo adolescente acha que onde mora é menor do que o mundo. Eu sofri muito em Araraquara porque era verdade. Araraquara é uma porcaria. Então eu queria sempre quis sair de lá, vir para São Paulo. Ela quer ir para Nova York. Ela não quer nem ir para Los Angeles, nem para São Francisco. Ela quer ir porque é diferente, né? Que é o mundo intelectual e cultural dela. I hate California. I want to go to the East Coast. I want to go where culture is, like New York, did I raise such a or at least Connecticut or New Hampshire, where writers live in the Get woods. into those schools anyway. Mom, You should just go to City College. You know, with your work ethic, just go to City College and then to jail, and then back to City College, and then maybe you'd learn to pull yourself up and not expect everybody to do everything. E é a experiência dela nesse último ano de colégio aí. Não tem muito o que acontece também, né? Tipo, é só ela vivendo a vida dela ali. Sim, sim. Ela fazendo amizades em grupos diferentes, ela se descobrindo sexualmente. Até meio corrido em alguns momentos essas coisas, porque são coisas que, por exemplo, no Call Me By Your Name demorariam mais tempo, seriam mais insinuadas do que a maneira como aconteceu no... Até porque o Call Me By Your Name se passa em muito menos tempo, né? Então você tem mais tempo de explorar esse período. Um período maior no Lady Bird. Lady Bird é praticamente um ano inteiro, assim. Mas como ele não tem um grande evento, uma grande coisa que faz ela mudar e tal, ele fica parecendo que tá faltando. Você gostou da amiga dela, a Julie? A Julie é aquela mais gordinha, né? Isso. Sim, super legal. Eu acho que podia até ter focado um pouco mais nela, assim, mas tudo bem, o filme é da menina, da Lady Bird.
A personagem é interessante. A outra eu achei meio pentelha, a Jenna. Que é a popularzinha. A popular é pentelha demais. Mas assim, não é um filme de estereótipos, é um filme bem sensível também, bem... Quebra até um pouco em alguns momentos. Sim. O que você achou do Chalamet nesse daí? Eu achei legal. Ele é totalmente diferente do personagem dele no Call Me By Your Name. Sim. Um roqueirinho, um cara bem blasé, bem... que ela se apaixona. Sim. Mas eu achei mais interessante o primeiro namorado dela. O Danny. Que é o menino que a gente já falou no outro episódio, né? Que o cara tava no Manchester by the Sea no ano passado, e esse ano ele tá nesse... E no Three Billboards. E no Three Billboards. Tá sendo super diferente nos dois. Sim. Acho que tem potencial o menino. Os dois, né? Os o Chalamet dois. também. O Chalamet também. Aliás, a gente não falou, mas a indicação do Chalamet como ator no Call Me By Your Name, pra mim, é super justificada. Assim, o cara mandou muito bem. E eu acho que a gente tem talvez um próximo DiCaprio, assim. Ele não é um papel fácil. Não é um papel fácil mesmo. Ele tinha tudo pra ser cheio de maniqueísmo, no personagem, trejeitos e tudo. E não, é super natural. Gostei também. Achei boa indicação. Mas no Lady Bird, o que eu achei... Apesar do filme ser super sensível e tal, eu achei que o ponto de vista do filme é um pouco amigo demais dela, da Lady Bird. Certo. Eu acho que ela é uma adolescente pentelha e que o filme não explora... O filme tá muito do lado dela. Sim. A mãe não, né? A mãe é esse contraponto que não tem no Call Me By Your Name. A mãe mereceu a indicação aí da Laurie Metcalf, que... eu nunca tinha visto ela, apesar dela ter uma carreira em TV um pouquinho antes, mas ela apareceu ano passado apareceu no Horace and Pete, assim, pra um episódio e destruiu o episódio. Ela tem um monólogo de tipo 20 minutos, só na cara dela a câmera. E assim, é uma das melhores coisas que eu vi no ano, assim, em 2016. Então dali eu já comecei a prestar mais atenção nela, assim. Então ela tem uma carreira no teatro famosa aí, que não chega pra gente nunca. Ela fez Roseanne, né? Ela fez Roseanne nos anos 80, 90, né? Que é onde ela ficou famosa de verdade. Então pra gente aqui, eu só conheci no Horace and Pete mesmo. E ela faz a mãe da Lady Bird de um jeito... Eu vi ela muitas vezes e não... E agora que eu tô repassando aqui, eu não consigo precisar, assim, tipo... Ela tava no JFK, ela fez Desperate Housewives, provavelmente eu ainda tava assistindo nessa época que ela apareceu. Ela fez umas séries bem ruinzinhas que eu assisti todas, porque, né? Eu sou campeão. Que tava nisso. lá, né? Sim. Ela faz a voz da mãe do Andy nos Toy Story todos. Pois é, então já conheço ela daí. Sim. Ela é a mãe do Sheldon. É daí que eu lembro dela. Do Sheldon? Do Sheldon, no Big Bang Theory. Tem que pagar as contas, né? Tem que pagar as contas. Teatro não paga conta. Não enche barriga. Enfim, ela, como mãe da Lady Bird, ela até traz esse contraponto mesmo que você falou de criticar a menina, que é exatamente o que uma mãe naquela situação faria, porque a Lady Bird primeiro que ela quer ser chamada de Lady Bird, já começa por aí. Isso já começa errado. Não, meu nome... Não, ela descobriu que o nome que os pais dão não deve ser o que vai rotular você pra sempre, então ela tem que escolher o nome. É o nome que eu me dei. O nome que eu me dei. Lady Bird, is that your given name? Yeah. Why is it in quotes? I gave it to myself. It's given to me by me. Então, né? Então o filme, ele critica muito pouco. Ele critica um pouquinho, mas eu achei que, vendo com minha cabeça de 35 anos, eu tenho menos paciência pra isso. Entendi. Que talvez se eu fosse adolescente hoje, eu ia achar mais bonitinho. A menina é meio pentelha, em alguns momentos mesmo. Eu achei a mãe muito bem. Eu acho que a cena do aeroporto com a mãe é muito boa. O pai também tá excelente. E o pai é excelente, era isso que eu ia falar. O pai é o Tracy Letts, personagem super... que também tá no The Post e que é o marido da Carrie Coon. Ele é marido da Carrie Coon? Na vida real? Na vida real. Rapaz. Ele é escritor, né? Ele é autor de roteirista de teatro, né? Ele fez as peças que o William Friedkin transformou no Bug e no Killer Joe. As duas peças que o William Friedkin fez filmes com o Matthew McConaughey e o Michael Shannon. Certo. Que são tipo, é um cara... ele faz umas coisas bem controversas, assim.
Os dois filmes são bem... Se você vê, você quase passa mal, assim. Killer Joe e o... Bug. Bug com o Michael Shannon e a Ashley Judd. Legal. Eu não gostei de nenhum dos dois, pra falar a verdade. Mas... Ele também fez o August Osage County. August Osage County, que concorreu ao Oscar também, né? Concorreu ao Oscar. Com a Meryl Streep. Com a Meryl Streep. Mas esse Meryl parece... Streep também concorreu ao Oscar pelo papel. Sim. Esse parece que ele não gostou muito da adaptação. E ele fez uma peça que chama Superior Donuts, que virou uma série de TV. É. E ele tá agora de 2017. E ele tá acreditado como baseado na peça dele. Então o Tracy Letts fazendo o pai da Lady Bird eu achei excelente também, porque Tá excelente, não é? também não é antagonismo, não é nada, é diferente da mãe. Ao contrário, ele empresta um calor pro papel ali, que é muito bom, assim. Você consegue... Você fala, puta, cara, eu entendo o que esse cara tá passando. Sim, eu consigo... é bem humano mesmo. Tem algumas situações no filme que a gente não vai falar aqui que dá uma dor no coração, assim, com o personagem dele. Foi quem eu mais gostei de ver no filme. Sim. E assim, o filme tem... A Lady Bird tem um arco no filme em que ela muda algumas coisas. E acho que é o propósito do filme, é mostrar ela crescendo. Mas eu acho que faltou um pouquinho mais de crítica. Talvez crítica demais iria deixar ela... iria ser muito cínico. Mas eu acho que precisava ter um equilíbrio. Precisava ter um pouquinho mais de crítica, só não ir muito longe. Entendi. Tipo, ela ouvindo Dave Matthews ali, quando ela tá na fossa... É um momento muito real, assim, um momento que você imagina que alguém naquela época faria daquele jeito. Não tô me colocando aqui o meu nome no lugar, porque acho que não aconteceu comigo, mas podia ter acontecido. Acho que essas fossas tava acontecendo comigo um pouquinho antes do que com ela. Não tava ouvindo Dave Matthews na época. Não tinha muito DMB aqui, né? Não, Dave Matthews chegou aqui depois, chegou tipo... Eu fui ouvir em 2004, eu acho. É mesmo? Eu comecei acho que em 97, 8. Foi quando saiu, né? Porque um amigo meu viajou pra fora e voltou com um CDzinho que chamava Buzz Bean MTV, que eram as bandas que eles achavam que iam estourar. Aí tinha... Era tipo 96 ou 95 esse CD. Aí era Bush, Cranberries... Dave Matthews. Eu tava velho já, né? O Cranberries já tinha 2 álbuns nessa época aí. Não, era Zombie, era 95 o CD. 93 Zombie. É? Não, mas no CDzinho tava Zombie com... E o Bush tinha Everything's In. O Dave Matthews era What Would You Say? O Dave Matthews, acho que o primeiro álbum é 94. Né? Under the Table and Dreaming. Tô me denunciando aqui. Eu já vesti a camisa. Então vamos lá. Então é isso aí. É um bom filme, é um ótimo filme. Mas eu esperava mais, sinceramente. Pra ser cotado, pra ser o melhor filme... Complicado. Lady Bird é isso aí. 3 Billboards. 3 Billboards. Esse me decepcionou. Eita porra, aqui a gente vai brigar. E não é que eu odiei o filme, não. Vou pegar as luvas. Aliás, se eu corrigi, no último episódio eu falei que o roteirista desse filme é britânico. Ele não é britânico, ele é irlandês. Então, o Martin McDonagh é irlandês. Então, é um filme sobre... É um filme que se passa no sul dos Estados Unidos, né? No Missouri, que não é exatamente sul, mas é considerado ali. Sobre uma mãe que teve uma filha assassinada. 7 meses depois, nada tinha acontecido ainda, não tinha solucionado. Então, ela bota 3 outdoors, né? 3... Ela passa por um caminho que praticamente só ela faz, pouca gente faz. E ela vê que tem 3 outdoors abandonados. E ela fala, vou usar. Ela acha a agência de publicidade que cuida disso. E todo mundo acha estranho. Ela dá uma grana pros caras e faz aí os outdoors com 3 frasezinhas. Dizendo, 7 meses passaram e ninguém foi preso. Mas enfim, ela aluga esses 3 outdoors aí e coloca mensagens que mostram que a polícia não fez nada. E, na tentativa de fazer a polícia fazer alguma coisa. E o personagem dela é exatamente isso. Ela é agressiva, ela tá revoltada, ela tem esse luto aí da morte da filha, a vida dela mudou. E ela não tá ligando pra ninguém porque ninguém pensa. Ela só quer resolver o problema dela. What's the law on what you can and cannot say on a billboard? I assume you can't say nothing defamatory and you can't say fuck, piss, or cunt. That right? Or anus? I think I'll be all right then.
I guess you're Angela Hayes' mother. That's right. I'm Angela Hayes' mother. So, Mildred Hayes, why did you put up these billboards? My daughter Angela was murdered 7 months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime. E nisso ela envolve a cidadezinha toda pra tentar fazer ela mudar de ideia, as pessoas contra ela. O chefe de polícia, quem faz é o Woody Harrelson. Ela cita, né, nos outdoors, ela cita o xerife. O chefe de polícia. Que é o Woody Harrelson fazendo um papel... Muito bom. Muito bom. Melhor do que eu acho do que o Sam Rockwell. A gente até já tinha comentado. Fazendo um xerife lá, um chefe de polícia muito sensato, muito... O cara sabe o que tá fazendo, ele explica, ele conversa. Então, é legal que o filme tem conflitos de personagens em que ninguém tá totalmente certo nem totalmente errado. Todo mundo tem um pouquinho de justificativo, com algumas exceções. E esse acho que é o maior mérito do filme. O cara, o Martin McDonagh, o diretor e roteirista, é muito bom em diálogo. Ele é ele tem uma voz única, ele é quase um Tarantino, assim. E ele já tinha mostrado isso no In Bruges, anos atrás, com o Colin Farrell. Que é um puta filme legal. Inclusive eu preciso rever. Chegou a sair aqui no Brasil como? Você lembra? Putz, saiu com um nome totalmente diferente que eu não lembro, e se eu lembrar vai ficar com raiva. Mas é Porque o filme seguinte dele saiu com a tradução correta, que era 7 psicopatas e um shih tzu. Não. Era só 7 psicopatas, não precisava de um shih tzu. Acharam legal botar o shih tzu. O shih tzu fica bonitinho. Esse eu não gostei muito do filme, achei médio. Uhum. Mas o In Bruges eu achei excelente mesmo. E nesse filme é legal, é legal você ver essa conversa, os diálogos são muito bons, os personagens estão muito bem. Mas ele tem, pra mim, pelo menos, ele tem uns problemas sérios de um pouco de viés, de ponto de vista, porque ele mostra os caipiras do Missouri ali como caipiras do Missouri, parece que ele odeia essas pessoas, parece que ele quer diminuir quase todas elas. Os únicos personagens que não são menosprezados assim pelo texto, pra mim, são a Frances McDormand mesmo, a personagem dela, e o Woody Harrelson. Todo o resto são caipiras idiotas que não sabem o que estão fazendo. Eu acho que assim, ele tentou emular uma cidadezinha de interior. Talvez tenha esse viés mesmo de ser uma crítica direta. Mas não sei, ela tá errada várias vezes também. Sim, ela tá errada, mas a visão do filme não é de condescendência pra com ela. Não é, olha que caipira engraçadinha. E quase todos os personagens são assim no filme. Tirando ela e o Woody Harrelson. Não, o filho dela não é assim também. O Robbie não. O filho dela é uma vítima, né? Sim. Ele tá ali sofrendo. Não, mas ele tá puto com ela também. Ele tem o marido dela é isso. O cara da agência de publicidade lá, o Caleb Jones, é isso. O Sam Rockwell é muito isso. Eu achei muito, a visão de um cara, de um europeu, assim, para o caipira americano. Eu não sei, pode ser. Eu acho que essa é uma transição muito difícil de ser feita. Quer dizer, eu não me arriscaria de prima. Se eu fosse fazer isso daí no lugar dele, eu não sei se ele fez isso, mas eu talvez tivesse morado um tempo no sul dos Estados Unidos, numa cidade pequena, para me aclimatar, para sentir, para ver como é que são as conversas mesmo, para ver como é que é. Tudo bem, eu entendo que você tá até onde você tá indo, mas eu não senti tanta essa condescendência. Não senti tanta condescendência como se fosse... É engraçado, eu senti isso muito no jeito que eu vi esses filmes do Oscar e do jeito que você viu. Você prestou atenção num macro, enquanto eu me prendi muito mais nos personagens. Uhum. Então eu não fui atrás da grande crítica que o cara tava fazendo. Eu fui assim, olha, esse personagem é cabível, isso aqui poderia ser... Eu acho a mãe do Sam Rockwell escrotíssima, não precisava ser desse jeito. Aí eu acho que ele forçou uma barra até pra tentar explicar como é que era, pra explicar o personagem do Sam Rockwell, que eu acho, pra mim o maior problema do filme é esse. Acho que não dá pra falar muito porque envolve spoilers, mas... Eu acho que o filme morre no Sam Rockwell, assim, não no ator, mas no que fazem com o personagem dele. A progressão do personagem é bruscamente interrompida e começa em outro ponto, né? Ele parece que estava faltando uns 15 minutos ali de desenvolvimento dele antes para poder fazer o que acontece com ele depois. Sim. Todo o desenvolvimento é fixado em uma cena só. Em uma cena de segundos. Uma cena curta. Enfim, até tenho muito para falar em questão de spoiler nesse filme, mas acho que não vale a pena aqui agora. A questão eu acho que ele
ele estraga o filme Por causa disso. Porque ele tá indo pra algum lugar e de repente você faz ele virar o contrário e assim, o filme continua tratando um racista como um racista. Tudo bem. Não é que eu acho que eles querem fazer... Passar um pano. Eles não querem passar um pano pra um racista. Só que eles não desenvolvem o racista pra que vale a pena o que acontece com ele no final. E assim, eu não acho que redime... Eu tô falando aqui, não é spoiler, não acho que seja um spoiler, assim, mas... muita gente interpretou o final do filme como a redenção do racista. Eu não achei que foi. Eu acho que é um filme sobre pessoas erradas o tempo todo. Eu acho que o fim do filme não é isso. Nunca pode ser. É o contrário. Tá errado, mas tá bom. Mas enfim, eu acho que esse foi um problema mesmo do filme, me incomodou. Eu acho que o filme perdeu muito ponto nesse sentido, que algumas coisas que acontecem não fazem sentido daquela maneira e estragam o filme. Ele é um filme que tem atuações super legais, tem diálogo muito, muito ágil, muito interessante, mas eu acho que ele não explora os temas que ele propõe. Ele fala muito por cima das coisas que ele quer falar e ele cria parece que as pessoas não estão agindo conforme elas mesmas. Parece que elas estão agindo porque o filme diz que elas têm que fazer tal coisa. E eu acho que isso é a morte para um filme. Quando o personagem está fazendo a coisa só porque o roteiro diz que está fazendo, acabou, morreu. E eu acho que esse filme tem muito disso. E aí, se esse filme tivesse ganhado o roteiro, desligar a TV. Eu acho que o problema é roteiro mesmo, não é nada do resto. Mas aí eu vou fazer um posicionamento e tô pronto pra ouvir você me xingar. Dos filmes que a gente falou até agora, esse é o que eu acho que tem mais cara de Oscar. Sim, porque ele é ousado, né? Tem a Frances McDormand é ousada, ela faz coisas diferentes. Tem um elenco que tá ali jogando fora do estereótipo deles, né? Eu acho que é justamente por isso que o Rockwell ganhou o Oscar. Porque ele conseguiu deixar o Rockwell fora do Rockwell. Tem o Peter Dinklage fazendo um personagem diferente também. O Woody Harrelson também tá mais sábio. Um personagem muito legal. Eu acho que assim, a melhor coisa do filme é o Woody Harrelson no final. Ele mostra que ele é uma força... O personagem dele é a força motriz, né? Do meio pro filme. Sim. Pro fim. Quando parecia que o filme ia dar um break ali. Pois é um bom personagem. Eu acho que dessa lista de filmes aí, tirando o Darkest Hour, o que tem mais problemas é o Three Billboards mesmo. Não sei se é necessariamente ruim, um péssimo filme. Não é um péssimo filme. Ele tem problemas de roteiro. Tem problemas. De roteiro. Meio sérios de roteiro. Three Billboards é isso. E agora vamos falar do Shape of Water. Estamos acabando. Shape of Water, Life Aquatic of Amélie Poulain. Não mereceu ter ganhado direção e filme. Podia ter ficado só com um. Eu acho que talvez nenhum. Ou nenhum? Eu acho que talvez nenhum. Você achou fraco? Eu achei fofo. E esse é um problema que eu tô falando de vários... Call Me By Your Name é um filme bonito. Lady Bird é bonitinho, fofinho. Esse filme, ele é fofo. Sim. Eu falei isso já no outro. Eu sou um chorão de marca maior. Eu adoro me emocionar, me entrego pras coisas. Nesse filme não. Não é assim nem perto. Nem perto. Principalmente porque o final era muito esperado. Era óbvio desde a primeira cena. Ele é óbvio desde que você conhece a personagem principal. E tudo bem, porque é um conto de fadas. O filme é um conto de fadas. Ele tem essa estrutura de fábula. Sim. E sim. Beleza. Ao mesmo tempo que ele é para amantes de cinema que gostam dos cinemas antigos, dos filmes antigos. Do Monstro Alagoas. Monstro, de filmes com musical, com danças e... Por isso que ganhou o Oscar, né? Que é aquela história do filme... A punheta de Hollywood. Quando o filme fala sobre filme, a chance aumenta um pontinho ali, pelo menos, de Oscar. Eu não sei, eu achei todo mundo... Tá todo mundo convincente. Mike Shannon ele continua sendo um bom ator, um cara com uma cara boa pra ser vilão. Creepy pra caramba. Tadinho, cara. Como é que a mulher dele dorme com ele, acorda com aquela cara do lado? E parece que ele é assim na vida real também. Cara. Ele é meio estranho. Eu vi as entrevistas dele, ele é estranho. É que nem o Dafoe também, cara. Imagina. Mas o Dafoe é mais interessante. Mas... Não, ele parece ser muito mais gente fina fora, assim. Mas, tipo, aquelas sobrancelhas do Dafoe é feito pra você assustar, cara. Imagina se ele não dorme de olho fechado, que ele tem aquela... Aí fudeu, eu não dormia com ele, não. Eu sou uma mulher, eu quero cortes separados.
E tá tudo certo. Mas o Shannon tá muito bem. A Sally Hawkins, ela tá ótima também. Ela é super incrível. Ela faz... Eu acho que ela mereceu a indicação de atriz. Ela tá muito bem. Ela não é muda, é? Não. Então, tá ótimo, viu só? O Richard Jenkins tá excelente. Tá excelente. Ele tá jogando contra o que ele geralmente é escalado pra fazer. Sim. Geralmente ele faz um poderoso, sarcástico. E né, nesse caso aí ele tá fazendo um cara mais fraquinho, um cara... Um gay que não se assume muito bem, que tá com problemas de arrumar emprego. Que a área dele tá morrendo, né? Que é a área de ilustração publicitária. Eu acho ele o personagem mais interessante do filme. Mas é um filme que realmente tá todo mundo bem, sem exceção. Assim, não tem ninguém que... mais ou menos. Doug Jones é sempre bom. Doug Jones sendo Doug Jones, né? Sim. A Octavia Spencer também, muito bem. Mas enfim, Shape of Water, realmente, a parte de... Assim, o filme não tem muitos problemas no sentido de a arte dele. Tipo, os atores são muito bem, a história é boazinha, a direção de arte é bonita, a música é bonitinha, tão bonitinha que ganhou do Phantom Thread, que eu achei um absurdo. Ele é todo redondinho e fofo. Ele é fofo, é isso. Mas ele não diz nada... E é assim, não é que ele não diz nada de novo. Ele não diz nada de novo. Ele não diz mesmo. Só que ele juntou um monte de tema que é mais progressista, então vai falar de racismo bastante... Vai falar de discriminação contra a pessoa com deficiência, tipo, ela que é muda. Discriminação contra pessoas gays, tem isso também. Tem o governo fazendo coisas contra as pessoas sem as pessoas saberem. Então tem um monte de coisa que é tipo as coisas ruins do mundo contra as pessoas fracas, contra os oprimidos, que foi uma combinação tão certinha, assim, que eu acho que é por isso que o filme... E ele é super maniqueísta. Assim... O cara malvado é malvado, tosco, é contra tudo. Ele não tem nenhum shade. Não tem, tipo, uma coisa que salve o Mike Shannon no filme. Não é que ele é pouco explorado, porque tem várias coisas que acontecem com ele que expandem um pouco o personagem, mas é sempre no lado malvado. Nossa! Olha só, ele talvez se interessou por ela, pela Sally Hawkins, é isso? Sally Hawkins, mas eu não lembro do personagem. Elissa Esposito. Ele se interessa por ela. Aí, cena seguinte, descobre que ele é casado. Tipo, é uma sequência de... É muito óbvio, assim. Eu achei, tipo... Não teve nenhum momento que eu falei, caralho, me pegou de surpresa. Era tipo, tá. Eu acho que eu li o roteiro antes de entrar no filme, pode ser. Parece. Mas assim, o filme tem umas ousadiazinhas, assim. Ele é um filme... Ele parece um filme pra criança, mas ele já começa chutando a porta com cenas de sexo, assim. Ela parece empelada muito... Ela tem o fato de ela se masturbar toda manhã. E assim, é bem... A montagem é interessante, porque faz quase uma montagem... Essas sequenciazinhas de montagem mais rápida, assim. Tá. Corte curto. Quase Hacking for a Dream, assim. É legal como o filme trata essas coisas. Acho que ele faz bem, mas ele não faz nada além, assim. Eu acho que ele faltou esse além. Faltou subverter um pouco o filme como um todo. Ele é um filme só médio. Me pegou muito esse Oscar por isso. A gente não tem... Por isso que eu falo que o Three Billboards é um filme de Oscar e o resto eu não sinto isso tanto. Porque não tem nenhum que salte aos olhos, que seja uma produção impecável, com uma história que te dê na cara e te faça ficar pensando, que te mude o dia, você sai tocado. Eu gosto de sair de um filme que eu sou obrigado a ficar pensando nele antes de dormir, sabe? Não, esse filme você esquece uma hora depois. Porra, Você vai tomar um sorvete, você não lembra mais. Então, eu achei... Pra mim, me pegou muito nesse Oscar. Eu falei, esse ano não foi tão forte, assim. Esse ano faltou roteiro, talvez. Eu acho que faltou uma força maior, pessoas querendo dizer mais coisas, sabe? Tipo, se arriscando mais. Não teve Moonlight, e também não teve o La La Land, que por mais que eu não goste do La La Land no geral, acho que é um filme um pouco mais ousado do que isso. E uma puta produção, e um trabalho inesperado em alguns momentos. Mas o que eu não gostei muito nesse filme, no Shape of Water, foram umas questões de roteiro também. Principalmente mais pro final, não vou especificar o que não, mas tem coisas que acontecem para dar um senso de urgência pro filme que estão ali só porque
o roteiro diz que estão ali. Tem coisas que acontecem e depois desacontecem, você não sabe por quê. E essa historinha de Hollywood e tal, de sequência de dança e tal, eu achei totalmente desnecessário também. Não, acho que ao invés de somar pro filme, ele talvez tenha tirado até um pouco do ritmo do próprio filme. E tem um grandíssimo problema que eu não engulo até hoje. O bicho é dos rios da América do Sul, baseado na história do Boto. E ele precisa de água salgada por quê? É complicado, né? Porque os rios da América do Sul... Menor ideia, cara. Eles deixam bem claro que ele precisa de água salgada, senão ele morre. Sim, tem a mistura certa do... E não, ele é um bicho de rio. Desculpa, não precisa de água salgada. Então é isso. Shape of Water não mereceu o melhor filme. Não, e tal. Provavelmente também não mereceu a melhor direção. Discutível, mas assim, pelo menos direção é debatível. Filme eu tenho certeza que não. E o Del Toro é um cara bom. Eu adoro o Del Toro. Eu nunca vi um filme ruim dele. Até o Crimson Peak eu gosto. Eu não vi esse, então não posso falar. Eu gosto do Crimson Peak. Mas o Pacific Cronos Rim é ótimo. Os primeiros dele também não vi. Pacific Rim é legal. Não é ruim, não é excelente, mas é legal. É divertido. Ele se propôs a fazer um filme divertido. E ele não é também pra mudar. É cinemão pipoca, que nem vai ser o 2. Sim. O 2 vai ser cinemão pipoca. Mas também não sei. Tá usando temas legais, de uma forma legal. Os Hellboys são super legais, bem feitos. A parte artística é sempre ótima. Super bem trabalhado. E eu acho que ele só tem um filme, dos que eu vi pelo menos, um filme que é uma obra-prima mesmo, que é o Labirinto do Fauno. Então, Labirinto do Fauno, pra mim, devia ter levado Oscars maiores naquele ano. Eu não sei se ele levou algum. Nem lembro. Eu vou olhar. 5, 6. Eu vou fazer um adendo. Eu adoro os monstros do Del Toro. Apesar de agora eu já estar muito acostumado com o visual deles. E tá entrando meio que na casa do normal. Mas eu lembro muito bem de quando eu vi Blade 2. Eu não vi nenhum Blade também. E o Blade 2, o Del Toro faz duas coisas que eu acho que são muito legais. Ele põe uns vampiros escrotésimos, que ele volta a usar no The Strain. E ele põe E era o auge das lutas de Kung Fu no cinema. Depois do Crouching Tiger, Hidden Dragon, né? E Matrix. Tipo, o auge da plástica e não sei o que lá. E ele faz o filme inteiro ser briga de WWE. Do Blade jogar o vampirão no chão e cair com o cotovelo em cima dele, assim. Tipo, é absurdo de quão não estético é o negócio. Mas o Labirinto do Fauno, tô com ele aberto pra gente ver o que ele ganhou. Ele ganhou 3 Oscars. Ele ganhou... Maquiagem. Fotografia. Ganhou direção de arte. E ganhou maquiagem. Só técnico visual. Merecidos. Muito merecidos. Ele concorreu pra melhor roteiro. Então, eu gosto muito do roteiro do filme. Sim, é fantástico. A ideia do filme é muito boa. É um Vida é Bela, vai. É um Alice, um pouco. A menina fugindo na fantasia dela. Na fantasia dela da guerra. Feito. A ideia, e é num settings que a gente não tem muito contato, que é a Guerra Civil Espanhola, né? Tipo, o fascismo, a gente conhece só o lado alemão ali. Então é legal por isso, porque é uma história que a gente não vê muito. Meu Deus do céu. Ele concorreu como melhor original score. Você tá falando do Fauno ainda. E ele concorreu como o melhor filme estrangeiro. Só. E não ganhou. Quem ganhou em 2007 melhor Oscar de melhor filme estrangeiro, meu Deus do céu? Foi A Vida dos Outros? Pode ser. A Vida dos Outros. Foi isso mesmo. Que eu não gostei tanto. Eu lembro de não ter gostado tanto. Não, eu adoro A Vida dos Outros e não acho que mereceu ganhar do Labirinto do Fauno, pelo amor de Deus. É outro nível. Então, tomara que Del Toro faça muito mais filmes bons ainda, continue fazendo, porque o cara é bom dirigindo e produzindo. Ele não é um Spielberg, mas ele é da laia, assim, é um cara que sabe, que trabalha muito e trabalha bem. Mas eu acho que o Shape of Water não foi merecedor de tudo isso aí, não. Não. Eu fiquei feliz, eu acho que, assim, dos mexicanos, faltava ele. Sim. Desses 3 mexicanos que surgiram meio juntos. O Del Toro é um super carregador de escada pro Cuarón e pro Iñárritu. Tipo,
produzir o filme dos dois, ele super preocupado. Os dois levaram já as estatuetas, o Inharito inclusive ganhou um back-to-back que para deixar o Davi feliz. Mas pelo menos uma coisa você fala, o Birdman é arriscado. Ele tentou coisas novas, ele tem o que dizer ali. Acho que essa é a primeira vez que você veio falar do macro pra mim e eu tava falando só dos personagens, né? Sim. Bom, é isso. É isso. Vamos falar do azarão aí, que talvez deveria ter ganhado, não levou nada, que foi o Phantom Thread, filme do Paul Thomas Anderson, que, como a gente já falou, é um diretor que a gente adora. Acho que é o diretor mais talentoso aí da leva dele, dos anos 90 pra cá. Não é o melhor filme dele, né? Começa por aí. Porque também, né? Você tem Magnolia, o Sangue Negro. Sangue Negro e Boogie Nights, você não vai... Dificilmente você vai fazer um filme melhor. Inclusive, quando ele fez Magnolia, lá no IMDb tem lá, uma das coisas que ele falou em entrevista foi: eu nunca mais vou fazer um filme melhor que esse. Que maravilha. Aposto que ele se arrepende de ter falado isso. Eu li uma review do Phantom Thread, acho que, não vou lembrar de onde, e eles falavam, é o melhor filme de Paul Thomas Anderson desde Punch Drunk Love. Eu falei, caralho, mano. Não é. Tudo bem você não ter gostado de Inherent Vice, é um filme que não é pra todo mundo, mas tipo... Mas tem o There Will Be Blood ali no meio. É, né? pelo amor de Deus. Não, pera lá. Mas é um romance, né? É. E é o segundo romance que ele faz, o outro foi o Punch Drunk Love, é. E eu achei curioso nesse filme que o Paul Thomas Anderson geralmente é um cara que tem muito dead issues, assim, ele fala muito do pai dele, no sentido amoroso da coisa mesmo. Os filmes dele tem problema, conflito com o pai e menção a pais o tempo todo. Magnolia tem questão grande com o pai. O primeiro filme dele, Hard Eight, é um cara que vai procurar um amigo do pai dele. Quase todos os filmes dele, o Derby Blood é só sobre paternidade, praticamente. Só não, né? Mas, tipo... É como lida. É. E no Phantom Thread, ele vai pra mommy issues, assim. Ele vai pra questão da maternidade. O que é... Eu acho que se ele fez alguma coisa nesse sentido antes, foi no Punch Drunk Love, muito pouco. Você acha que é um ano que a gente pode falar que tiveram mais mommy issues com Phantom Thread e o Mother? Ah, né? Pode ser. Pois é, não tinha ligado no Mother, né? Mas é curioso ele mudar, assim, de um para outro. Ele continua com problemas com a família, assim, mas é do lado materno, que eu nunca tinha visto antes. E ele já tinha filho antes, tal. Não tem nem por que dizer que mudou alguma coisa de agora. Ele tá com 4... Ele tem 4 filhos. Tem 4 filhos com a Maya Maya Rudolph. Rudolph, mano. É. Rapaz... Eu ainda tô torcendo pra ver... 4 filhas. Filhas, é. Eu ainda tô torcendo pra ver alguma coisa deles juntos. Ela não aparece no Inherent Vice em algum momento? Acho que ela aparece, mas não é o... Não é o foco. Não é o com foco. certeza. Acho que nunca vai ser. Eu ia gostar de ver. Sim. Eu gosto dela. É um par inusitado, né? É, nossa. Tá, mas vamos lá. Ele é a segunda colaboração dele com o Daniel Day-Lewis, depois do Derby Blood. O cara fazendo um papel num set muito diferente, ao invés de fazer um prospector de petróleo nos 1890, ele vai fazer um estilista super sofisticado na Londres dos anos 50. E dá pra ver mesmo que o delivery dele é bem diferente. Ele não é bruto daquele jeito, tá, como o cara o Daniel Plainville. Não, ao contrário. Ao contrário, eles são... O Plainville talvez seja o Daniel Day-Lewis mais próximo do Butcher, do Gangue de Nova York. Sim, ele é... O Daniel Plainville é o mal, ele é o mal encarnado, assim. E assim, o mal humano, que ele é um personagem super complexo, mas ele é mal. No Phantom Thread, não, ele é perverso, é diferente. É. Ele também é um personagem super difícil, super... Como é o nome dele no negócio? Reynolds Woodcock. Woodcock. Que foi uma brincadeira que o Daniel Day-Lewis sugeriu e falou, será que a gente consegue fazer um filme com esse nome? Porque eles escreveram um filme... Eles não escreveram juntos, mas o Paul Thomas Anderson recebeu bastante input do Daniel Day-Lewis. Ele foi atrás do muso dele. Eles começaram o projeto juntos e eles trocaram bastante figurinha antes do roteiro começar a sair. Então foi pensado totalmente para ele o filme. É um filme que
também é um personagem super difícil, como era o Plainview lá no There Will Be Blood. Mas difícil de um jeito diferente. Ele não é uma péssima pessoa, mas ele é péssimo em outros aspectos, assim. Então ele vai falar sobre ele procurando a musa dele, que é essa atriz que nunca tinha aparecido num filme grande. Mas ela acompanha muito, muito bem o ritmo do Daniel Day-Lewis. Sim, ela é um adversário à altura. À altura. Então ela faz a musa dele em que ele usa até certo ponto. E aí coisas... Enfim, a relação deles o tema do filme, é a relação deles. O que dá pra falar antes de falar de spoiler, que é um filme... A parte artística é impecável, né? Tanto que ganhou de figurino, que seria difícil um filme que trata de vestido e moda, alta moda nos anos 50, não ganhar figurino. Acho que foi merecido aí. São vestidos lindos e tem todo o jeito que ele enxerga e que a irmã enxerga, né? Tem coisas que eles falam pra alma que são, tipo diminuindo a alma, inclusive. Sim, uma crueldade, assim. Porque como ela não... Partindo do princípio que ela não entende o mundo que ela tá entrando, mas que são muito diretas, assim, sempre sobre fabric, sobre o tipo do tecido, por que esse tecido, por que não outro. Eu acho que, assim... Tudo isso como subtexto, né? Porque, subtexto, sim. Tipo, eles falam isso no texto, mas o subtexto é como eles tratam as pessoas, como eles se enxergam, como veem o mundo. É um filme... É um estudo de personagem bastante profundo desses três aí. Do Daniel Day-Lewis. Da irmã do personagem dele. Sybil. E da Alma, que é essa nova integrante aí. E é um filme que ele vai para uns lugares meio bizarros, assim, mais pro final, que a gente vai discutir um pouquinho melhor. E ele é super competente, assim. Dá pra ver a mão do Paul Thomas Anderson escrevendo. Ele é um filme ousado em vários aspectos. Só que eu não achei ele perfeito, não. Achei que ele tem uns probleminhas, assim, de roteiro, por incrível que pareça. Eu acho ele um filmaço, um filme de Oscar. Aí sim, na acepção completa da palavra, do que pelo menos o que era um filme de Oscar para mim significava. Eu sei que as coisas estão mudando, a gente está caminhando para isso. E eu sei que tem off years, né? Tipo, tem os anos que o Oscar não tem aquela produção rebuscada e forte e tudo mais. E se pensar que 2 dos meus diretores favoritos lançaram um filme esse ano e só um deles chegou no Oscar, é interessante. O Mother foi super mal recebido mesmo. Sim, é de propósito, né? Sim, o Aronofsky sabia o que ele estava fazendo, né? Ele sabia que não era para todo mundo. Sim. Eu não sei, eu acho que esse é um filme que, assim... Agora vou tentar exercitar um pouquinho do que eu fui segurando para pensar depois. Eu tenho sentido, recentemente, muitas falhas em roteiro, que era uma coisa que, na verdade, é o que me levou pro cinema a primeira vez. Assim, eu sou, first and foremost, um contador de histórias. Assim, eu gosto disso, eu gosto de como a história é traçada. E, para mim, o cinema nada mais é do que é como trazer a visão... São várias visões, várias reinterpretações em cima de uma história, mas primeiro ela é uma história. Sim. Antes de qualquer outra coisa. E aí você pega, por exemplo, o caso do Paul Thomas Anderson com o Trama Fantasma. Ou o caso do... Como é que é o nome do diretor do 3... McDonagh? Martin McDonagh. Os dois escreveram e dirigiram. Sim. Então o roteiro... Porque às vezes o diretor não consegue trazer a visão do roteirista para a câmera, para o audiovisual. Então, no papel, o filme está perfeito, mas o diretor não consegue. Agora, quando você escreve e você dirige, como é que você não consegue transmitir o que você pensou? Como é que você deixa uma lacuna tão grande quanto o acontecimento a transformação do Sam Rockwell, do personagem Sam Rockwell, sem explicação? Tipo, achando que o quê? Uma cena de 1 minuto e meio vai sustentar? Eu tenho sentido essa falha, assim, e para mim, eu saio muito chateado do cinema. Eu queria até ter uma posição das outras pessoas, se isso incomoda, se isso é algo que é debatido depois, porque para mim parece que concertos simples dentro desses roteiros transformaria o filme. Por que não foi visto? Porque você não tá brincando de
de pouco dinheiro. Cada um desses filmes custou milhões de dólares. É que o filme passa por várias mãos, né? E também, além disso, tem questão de interpretação. Tem gente que acha que isso não é um problema. Mas o filme passa por muitas mãos, mesmo com o diretor roteirista, né? Tem mil produtores. Ele tem seu editor também? Paul Thomas Anderson edita junto, assim. Então... Mas eu concordo com você. Acho que tem alguns filmes que tem falhas de roteiro assim, muito gritantes. Assim. A gente vai abrir aqui a editoria... Falar é fácil. Falar é fácil. De concerto de roteiro. Assim. A gente arruma um roteiro pra você. Mas me pega mesmo. E aí essa outra coisa, tipo, talvez essa falta de risco tomado com os filmes, sabe? Tipo, o cinema, tudo bem. Eu acho que o Mother, por exemplo... O Mother, ele toma risco, sim. Ele fala, eu não sou um filme pra todo mundo. Não gostou? Poxa, que pena, cara. Veja outro filme. Vai sair um Transformers novo. Aí você assiste e tá tudo bem. Eu não tô nem diminuindo Transformers. Assisto todos. Adoro ver robôs se batendo. Coitado. Mas assim, o Phantom Thread não é um filme pouco ousado, não. Ele vai... exato. Eu acho Phantom Thread, pra mim, é filme de premiação. É filme pra ir pra cima. Sei lá, é que eu acho que ficou faltando, sabe? O Call Me By Your Name, o Lady Bird, o Shape of Water, não são contundentes. Eles não te fazem pensar depois. Eles são filmes bonitos. O Lady Bird eu diria que tem um pouquinho mais. Mas assim, você tem que pensar muito pra achar onde tem de pensar. Pra achar as sutilezas, as coisinhas ali. Mas eu concordo com você no geral, sim. Quando saíram as indicações, antes de eu ter visto os filmes, eu fui vendo a variedade e tal. Falei, nossa, que ano bom, né? Que legal. Tal. Mas... conforme fui assistindo, eu fui tendo essa mesma impressão. Criou uma expectativa, porque eram vários filmes diferentes na teoria, né? Tipo, independente. Filme independente costumava ser pra arriscar. Uhum. E aí, eu não entendi qual que é a comercialização disso daí, porque, sei lá, você vai falar, não, mas vê a fotografia de tal filme, que coisa maravilhosa. Tomar no meio do cu, Ang Lee fez em, 2005, o Brokeback Mountain. Sim. E a fotografia é maravilhosa e é uma porrada na cara de muita gente. Sim. Sei lá, entendeu? Tipo, pra ver a mesma história contada de 10 vezes, de 10 jeitos diferentes, obrigado, cara. Eu vejo ela uma vez e eu já sei a história. É isso aí. Eu odeio já entender o que vai acontecer. A hora que a menina aparece com o pescoço com dilaceração no pescoço, eu já sei como é que vai ser a cena final, caralho. Há controvérsia se é uma laceração. Uma dilaceração, ou se é um... eu sei. Eu parti do pressuposto que não era também. Quando eu vi a cena, eu falei, demorou até. Antes de falar de spoilers, só falando da trilha sonora, que eu acho que eu falei que devia ter ganhado. Do Phantom Thread, foda. Que eu já tinha tocado no episódio anterior. Quem que é? Johnny Greenwood, o cara do Radiohead. Que ele tá fazendo todos os filmes com o Paul Thomas Anderson desde o Derby Blood. Foda, boa parceria. Bem boa parceria. Super boa. É uma trilha romântica, tipo, pesadona, assim, parece quase pomposa demais, mas trilha ela tem... para romance. Mas ela tem um propósito. Ela tá ali pra, às vezes, fazer contraponto, às vezes pra reforçar o que tá acontecendo. Ela tem uns momentos de tensão que ela cria. Ela é uma trilha na cara, ela não é discreta. Ela é uma trilha é muito mais ousada do que a do Shape of Water, que é a Amélie bonitinha, só bonitinha. A Amélie ganhou o Oscar do quê? Não sei. Eu também não sei. Mas a Amélie tinha um... Adoro a Amélie, adoro. Então. A Amélie tinha um super negócio. Era o First of a Kind, né? Sim. Eu adoro o cara que eu falo o nome errado, você fala certo. O Jean-Pierre Jeunet. E eu adoro o Ladrão de Sonhos, adoro a Delicatessen, adoro a Amélie. A gente tá usando a Amélie aqui como algo ruim, mas não é ruim, não. É só... É o filme de Primeira Guerra dele, como é que chama? Esse eu já não gosto muito. O Audrey Tautou também. Esse eu acho meio também não gostei. Meio arrastado. E depois ele faz o Alien 4, que também é muito legal. Antes desse? Alien 4 ele fez em 98, antes do Amélie. Antes do Amélie? O dinheiro do Alien 4 que ele fez, Amélie. Muito bem. Então ele vai da fase pesadelo, porque, né, Ladrão de Sonhos, Delicatessen, Alien 4, pesadelo, pra fase sonho. Com a Amélie. A Amélie, aí o Very Long Engagement, acho que foi logo depois. Sim, acho que é um ano depois do Amélie. Enfim, vamos lá. Spoilers para Phantom Thread aí, porque tem uns detalhezinhos que eu quero debater.
Então tá, então a alma é o blank slate pra ele lá. A alma é o contraponto dele o tempo todo. Ela tá ali pra reagir a ele. Inicialmente, sim. E aí ela é massacrada até o ponto em que ela acha uma abertura. Vira o jogo dela. E por mais que eu tenha gostado do que acontece, eu não gostei, eu não vi muito, eu não consegui enxergar aquilo acontecendo. Eu não consegui enxergar ela tendo a ideia de pegar o cogumelo e fazer ele ficar doente. Tipo, as informações estão plantadas antes. Ela fala, uma vez que ele ficou doente, ela fala, ele é um paciente tão bom, na época que ele estava apaixonado, que ela estava apaixonada. Uhum. E tem uma hora que ela pergunta lá dos cogumelos, porque tem um livrinho que diz qual que é. Então, a informação tá dada, beleza. Mas a gente não vê muito na cabeça dela para entender como que ela teve essa ideia e quão importante era essa questão da doença para ela. Quando é que ela percebeu que ele era... Quão melhor ele era? Porque ela tá ali, ela só fala uma vez, assim, ele é um paciente tão bom. Mas fica muito só por isso mesmo. Assim. Sim, é muito pouco explorado para você poder fazer a ligação sozinho. Para assim, eu entendo que não tem de ser óbvio, não tem de estar na cara, porque se está na cara isso estraga. Mas talvez ser um pouquinho melhor explorado para você ser obrigado a fazer essa ligação. Para você não, mas para ser possível você fazer essa ligação. Sim, porque essa ligação não foi feita para mim, pelo menos. Assim... Foi de um para outro, assim, ligou, desligou. Ela teve a ideia e pôs a ideia em prática. E aí acontece tudo do jeito que ela quer, exatamente. E ele chega para ela depois, um amor, uma doçura de pessoa e diz que ama ela. Sim. Isso eu e pede ela em casamento. Logo que ele melhora Isso eu não engoli também. Eu achei que... Quando tava aparecendo na cena, eu falei, nossa, ela tá sonhando isso. Eu tinha certeza que era um sonho, certeza. E não era. Eu entendo o processo, eu entendo aonde ele quer chegar e eu gosto da onde o filme chega. Sim, o final é interessantíssimo. As caras são ótimas. Eles viram tipo cúmplices perversos praticamente. Mas eu não comprei essas duas viradas importantíssimas assim, uma depois da outra, que é ela decidindo usar o cogumelo e achando que isso é uma boa ideia. E ele realmente fazendo, mesmo depois de ter sarado, ter mudado totalmente o jeito de lidar com ela. Eu me pergunto se quando ele fica ruim, duas coisas podem ter acontecido. Ele viu a mãe dele. Sim, no quarto. É uma quarto. justificativa. E é super legal, super interessante. Sim. Mas, e é por isso que eu ligo muito com mommy issues, assim. Mas eu acho que não foi suficiente pra gente mas entender. Totalmente mommy issues. Ele guarda o cabelo dela no terno, né? No terno, porra. E foi ela que ensinou ele a costurar. Ele fez o vestido de casamento dela. Sim. Tipo, não. Eu me pergunto assim, né? Quando ele tá doente, duas coisas podem ter acontecido. Uma, por ele ficar vulnerável num primeiro momento, ele percebe o quanto que, na verdade, essa vulnerabilidade pra ele mostra que ele gosta da alma mesmo. Ela não é só mais uma das musas. Eu acho que é mais essa questão dela, ela se mostrou mais do que ele esperava que ela fosse. E eu acho que esse turn of events pra ela é quando o médico chega e chama ela de Miss Woodcock. Uhum. E ela não corrige. Ela não corrige. Ela trava, a irmã a Sybil tá do lado, ela também não corrige e fica tudo como se fosse natural. E aí ela assume esse papel de Miss Woodcock. E mais do que isso, ele fica do lado dela. O Woodcock fica do lado da alma. Sim. Fala, não me toca, vai embora, sou médico, não quero saber. Sim. Então, tipo, aí começa a simbiose da coisa. Mas eu achei... Você falou um pouquinho mais de desenvolvimento, talvez. Precisava um pouquinho mais. E não era muita coisa, não. Era, sei lá, 2 minutinhos a mais aí, explorando 2 ceninhas. A segunda possibilidade que eu pensei, e aí é uma possibilidade que eu pensei agora, que não tinha me ocorrido, mas que... Quanto que ele já não tinha sacado... A gente sabe que ele sabe no final, mas a gente não sabe antes disso como que ele percebe. Não, que eu fico pensando se ele não descobre quando ele tá mal. E gosta. O que eu acho ruim, porque é off-screen.
Sim, off-screen total. É mais interessante se ele descobrir naquela hora, enquanto a gente tá vendo. Não, aquela hora fica óbvio, porque ela tá cortando os cogumelos e ele olha, ele levanta a cabeça, dá uma olhadinha, ele dá um mini sorriso, assim, ele volta a desenhar. Pois é. Então eu acho que se ela... Assim, tem um problema que ela só existe pra ser o contraponto pra ele. Ela não existe fora dele. A gente vê a primeira cena dela... É quando ele vai tomar o café da manhã lá, o almoço, né? Uma cena Angry Boy. excelente. E a única cena que a gente vê dela sem ele, assim, praticamente, tem ela colhendo e tal. Mas, tipo, ela falando com a princesa de Luxemburgo lá. Luxemburgo? Bélgica. Princesa da Bélgica. É. Que ela fala, eu moro aqui, uma coisa assim, né? Ela se mostra. O resto, a gente não sabe nada dela. Não, inclusive ela aceita uma situação super ímpar muito rápido, né? Muito fácil. E ela também não larga o osso. Quantas vezes ela teve... Isso foi uma coisa que me incomodou. Tipo, eles têm aquela treta... Que ele fala... Do Aspargo? A do Aspargo. A do Aspargo é foda, E aí, tipo, naquela hora, meu amigo, I'm out of there, se eu sou ela. Tipo, foda-se. E depois, a hora que ele tá falando que... tá pedindo pra irmã pra ela dar um jeito de mandar a alma embora e a alma tá atrás, ele não tá vendo também. Porra! Não, é a hora que ele tá falando, mas ao mesmo tempo aquilo é uma declaração de amor, né? Sim. É um amor super doentio. She turns me upside down, ou inside out, era alguma coisa assim, tipo, eu não consigo trabalhar, não consigo fazer nada, ela mudou essa casa, eu tenho um cheiro de morte nessa casa, né? São essas duas cenas. Depois dessa cena, justamente ela sai e colhe os cogumelos. Sim. Na florestinha ali. Pois é. Então, assim, eu gostaria que a alma fosse um pouco mais independente pra gente, que a gente visse um pouco mais dela, não backstory, mas, tipo, ver ela fora... Sendo ela. Exatamente, ver ela sendo ela. Ela sendo a alma e não ela sendo a musa. Eu acho que isso já ajudaria a compor melhor esse duo aí. Acho que ia ficar um pouco mais harmonioso. E ia continuar perverso do mesmo jeito, ia continuar... soco no estômago, assim, com a música grandiosa, romântica, pesada por cima. E acho que não tem... No final, agora eu fui passando rapidinho, não tem um personagem bom no filme inteiro. De boa índole. São todos perversos a seu modo, assim, até o médico... O médico tem os interesses dele na alma, óbvio. Sim. A princesa, ninguém, eu acho. Tipo, não consigo ver... O filme não é sobre boas pessoas, né? O Shape of Water é um contraponto pra isso, né? Sim. É um filme que todo mundo é bonzinho, tirando... O vilão. O vilão. Bom, é isso aí, Phantom Thread. É o meu terceiro filme do ano, assim. Blade Runner, Get Out, Phantom Thread. Muito bom. Acho. Esse ano tá meio difícil esse top 10, assim, porque tem muito intercambiável ali no meio. Não foi um ano que eu tava apaixonado. Não, esse é o melhor filme, esse é o segundo melhor. Mas Blade Runner mexeu com você mais. Blade Runner é um pouco mais, assim. Adoro. Mas, assim, também não é um Green Room. Não. Que eu me apaixonei, assim. Não é sei lá... O Arrival, pra mim, que foi... Arrival, exatamente. Me fala seu top 10 de 2017, rapidinho. Blade Runner, Get Out, Phantom Thread, Logan, Baby Driver, Marjorie Prime, A Ghost Story, Detroit, Big Sick e Florida Project. Muito bom, top 10. Tem uns mais, assim, tipo Mother, Lady Bird. Tem aquele Brawl on Cell Block 99 que eu tinha colocado. É de 2017. Tava super forte no Brawl. Tava mais alto, tipo número 6, assim, eu rebaixei ele. Loveless, daquele russo que concorreu agora. Do Leviathan. O Transporting 2 tá na lista também. E o Aitonia foi o último que eu pus, assim, tá no número 16 aqui, no top 10 com 16. Aitonia é o filme da noite hoje pra mim. Veja. Verei amanhã. Já viu Annihilation? Falta 25 minutos, mais ou menos. Então, vamos encerrar aqui, velho. Então é isso aí, filmes do Oscar, podemos passar uma régua. Régua passada. A não ser que a gente veja Darkest Hour e ache excelente. Nossa, a gente faz um especial Darkest Hour, cara. Eu venho de Churchill. Vou filmar. Então é isso, em pouco tempo a gente vai falar do Annihilation. Já vou avisar aqui porque vai ser tema do podcast.
E do Wrinkle in Time, provavelmente. Wrinkle in Time, provavelmente. Não sei se juntos, mas... Eu vou começar a ler o livro. Comprei e não abri ainda, mas quem sabe eu acabo antes do dia 23. O Annihilation parece que é curto. Então acho que eu vou tentar ler também. Mas, enquanto isso, fala pra gente aí o que vocês acharam dos filmes do Oscar. Se vocês têm opiniões diferentes. Se a gente precisa mesmo ver o Darkest Hour, também fala. Por favor, né? A gente bateu aqui a torta direito. Fica à vontade pra bater na gente também. O que a gente sabe de cinema, porra? Acha a gente lá no podcastcatchingup@gmail.com ou no facebook.com/podcastcatchingup. Ou acha a gente no Twitter. Eu sou @dedonato. Eu sou @odesinformante. E é isso aí. Até a próxima. Valeu, falou!